Na rica paleta de produtos agrícolas a nível mundial, o pimentão não é apenas um ingrediente familiar de especiarias, mas também um produto com alto valor econômico. No vídeo de hoje, vemos como os agricultores colhem e processam bilhões de pimentas. O pimentão vermelho é um produto proveniente da colheita tardia das plantas de pimentão. Os primeiros rendimentos são determinados porque os pimentões geralmente se desenvolvem antes do início do clima quente. O peso do pimentão aumenta gradativamente. Finalmente, as pimentas normalmente atingem a maturidade em 35 a 50 dias. Os campos de pimentão costumam ser colhidos várias vezes durante a temporada. Durante esse período, os pimentões continuam a crescer e a mudar de cor. Portanto, os pimentões vermelhos geralmente são colhidos à máquina uma vez no final da temporada. O rendimento médio da pimenta vermelha é de cerca de 3.500 libras por acre no sul do Novo México. Quase 100% dos pimentões vermelhos e da páprica do Zezeiwa são agora colhidos mecanicamente. Os agricultores disseram que a necessidade de mecanização ocorre principalmente no mercado de produtos frescos, enquanto os pimentões verdes frescos congelados são colhidos principalmente à mão. A colheita será concluída em 3 a 4 semanas. No entanto, em algumas áreas agrícolas que não são adequadas para veículos motorizados, os pimentos vermelhos são colhidos principalmente à mão. Além disso, as máquinas de colheita podem danificar a casca do pimentão e as máquinas não conseguem atender à demanda do mercado para a remoção do caule. Embora a forma e o tamanho das pimentas vermelhas não tenham um grande impacto nos produtos secos de pimenta, elas precisam ser de ótima qualidade para serem usadas em molho de pimenta ou pimenta em pó. Se colhidos muito cedo, alguns pimentões serão imaturos e incapazes de desenvolver toda a sua cor. Quando os agricultores terminam a colheita, alguns dos pimentões vermelhos são levados para uma instalação tradicional de produção de pimentão seco. Os agricultores usam toda a superfície do quintal para secar pimentões vermelhos em temperaturas naturais. Os restantes pimentos vermelhos são separados e transformados em outros produtos. Depois de entregar os pimentões vermelhos à fábrica, a primeira etapa do processo de produção do molho de pimenta é lavar os pimentões frescos. Pimentões recém-colhidos ainda apresentam sujeira, poeira e outras impurezas, por isso devem ser lavados. Após a limpeza, o pimentão precisa ser esmagado para processamento posterior. O processo de moagem geralmente envolve o uso de um moinho para esmagar toda a pimenta em pedaços menores. O objetivo da moagem é aumentar a área de superfície, tornando o processo de purê subsequente mais eficaz. Também facilita a liberação do sabor e do picante do pimentão vermelho. Após o purê, o molho de pimenta precisa ser fervido. O principal objetivo desta etapa é destruir micro-organismos no molho, aquecendo-o em altas temperaturas para garantir a segurança e estabilidade do produto. Os molhos são geralmente embalados em garrafas de vidro ou plástico, fechadas com tampa hermética. Rótulos e outros materiais de embalagem são então adicionados às garrafas antes de serem enviadas para lojas e supermercados. Além do pimentão vermelho, também temos pimentão. Os pimentões produzem uma safra de sabor doce e suave, apreciada por muitas culturas diferentes. Existem algumas coisas interessantes nos campos durante a época da colheita, onde ocorre o processo de colheita e transporte dos pimentões. Os pimentões são doces e picantes, originários do sul do México e da América Central e do Sul. Os pimentões normalmente crescem melhor em áreas com solo quente e temperaturas mais altas. Normalmente, você pode esperar uma colheita saudável 11 semanas após o plantio. Quanto mais tempo permanecerem na árvore, mais doces e maduros serão. Seus benefícios para a saúde também aumentam, porque também conterão mais vitamina C quando maduros. Muitos pimentões que amadurecem na planta ficam vermelhos ou amarelos. No entanto, você ainda pode colher pimentões, quer eles ainda sejam jovens ou tenham atingido o tamanho máximo. Os produtores podem usar uma tesoura afiada para cortar pimentões diretamente da planta sem causar danos.
Os agricultores costumam colher pimentões de manhã cedo, quando estão suficientemente úmidos. Armazene os pimentões colhidos em local fresco ou com sombra. Eles não enchem demais o recipiente para que os pimentões não machuquem. Ao mesmo tempo, os colhedores removerão os pimentões danificados. Após a colheita, o processo ainda não terminou. Na verdade, está apenas começando. Os pimentões continuarão a amadurecer mesmo depois de colhidos. É importante resfriá-los e armazená-los adequadamente, para que os pimentões não cozinhem demais antes de chegarem às prateleiras. Os agricultores precisam classificar os pimentões e verificar se há vermes e pragas de insetos para garantir que estão comercializando um produto de alta qualidade. Em meados do verão, no Vale Coachella, os agricultores usam plataformas de colheita para colher pimentões e embalá-los nos campos. Depois de colhidos, são levados diretamente do campo para a plataforma de colheita, onde os trabalhadores acondicionam os pimentões em caixas. O resfriamento dos pimentões após a colheita elimina o calor do campo, melhorando a vida útil. As pimentas permanecerão boas por cerca de 14 a 21 dias se armazenadas em 90 a 95% de umidade e 47 a 57 graus, 55 graus Fahrenheit. Antes de os pimentões serem embalados na fábrica, eles são levados para grandes recipientes e passam por etapas de limpeza e classificação. Os pimentões têm uma escala própria que tem menos a ver com o sabor picante e mais com as características gerais, incluindo tamanho e cor. Se você gosta de um pouco de doçura sem ser picante, o pimentão doce banana é uma ótima escolha. Esses pimentões, passando do verde ao amarelo e finalmente ao vermelho escuro, são atraentes e deliciosos. O fruto tem de 10 a 15 centímetros de comprimento e 4 centímetros de largura, com formato curvo que lembra uma banana. Estas pimentas são fáceis de cultivar e ideais para pequenos jardins, porque são muito fáceis de cultivar e têm alto rendimento. Pimentão banana doce pode ser cultivado na maioria dos tipos de solo na Louisiana. Estas são áreas de solo fértil e bem drenado, com um nível de pH neutro de 6 a 7. Ao mesmo tempo, os agricultores devem priorizar a colocação de campos de pimenta em locais com luz solar suficiente para a passagem. Com pelo menos 6 a 8 horas de cobertura de luz por dia, a fruta se desenvolverá de maneira ideal. Se não houver luz solar suficiente, a planta ficará esguia e terá poucos pimentões. A temperatura também afeta significativamente os pimentões de banana doce. Essas plantas de pimenta prosperam em temperaturas entre 21 e 27 graus Celsius. Além disso, as temperaturas frias podem prejudicar as plantas e retardar o processo de produção dos frutos. No entanto, o pimentão banana doce é adequado para cultivo comercial. Por frutificarem rapidamente, podem ser colhidas cerca de 60 dias após o plantio. Esta safra de estação quente prospera na maior parte do Texas, onde os produtores plantam sementes na primavera ou no verão. Quando o pimentão banana doce atinge o tamanho máximo e fica com aspecto brilhante, é sinal de colheita. Os agricultores geralmente colhem pimentões de banana doce um pouco mais cedo, depois que crescem mais de 10 centímetros de comprimento e ficam amarelos claros. Mas se o pimentão picante for necessário, os agricultores deixarão o pimentão banana doce amadurecer por mais tempo e o colherão quando a casca do pimentão estiver vermelha brilhante. Os agricultores usam facas ou tesouras para separar os pimentões das plantas e evitar danificar seus delicados caules. As pimentas são armazenadas por mais tempo quando têm caules. O pimentão banana doce tem polpa grossa e crocante e poucas sementes. Esta é uma ótima escolha tanto para produtores de pimenta quanto para chefs. Sabor suave e textura firme, ideal para saladas, sanduíches e picles. Embora o pimentão banana doce seja originário da América do Sul, a China ainda é o maior produtor mundial, fornecendo metade da produção global total. México, Turquia e Indonésia são os próximos países com excelente produção de pimenta doce de banana.
A China é um dos primeiros e mais importantes centros de origem de culturas do mundo. Desde técnicas agrícolas modernas até métodos avançados de preservação, os agricultores chineses estão a transformar a indústria agrícola, fornecendo produtos únicos e de qualidade superior. Então, o que fizeram os agricultores chineses para transformar os seus campos numa rica fonte de produtos agrícolas? Vamos descobrir no vídeo de hoje. Como se desenvolverá o cultivo do milho no futuro? Menos gente trabalhando na lavoura, mais maquinário, melhor controle de qualidade, mais milho colhido. É assim que as coisas são nos Estados Unidos. E esse é também o objetivo que a China se esforça por alcançar. De acordo com dados recentes, a China ocupa o segundo lugar na produção anual de milho em todo o mundo, com cerca de 257 milhões de toneladas de milho, logo atrás dos Estados Unidos. A colheita de milho na China foi significativamente mecanizada nos últimos anos, substituindo gradualmente os métodos tradicionais de colheita manual. As colheitadeiras colhem cada hectare de milho por meio de fileiras de plantas plantadas em fileiras retas. As máquinas podem colher milho com muito mais rapidez e eficiência do que a colheita manual, economizando tempo e esforço dos trabalhadores. A colhedora de milho foi projetada para colher o milho com cuidado, minimizando danos ao milho, minimizando assim as perdas durante o processo de colheita. No relatório, a Rede Global de Informação Agrícola prevê que a China colherá 296 milhões de toneladas de milho entre 2024 e 2025, um aumento de 2,4% em relação ao ano anterior. Com cerca de 44,3 milhões de hectares, a área plantada com milho será maior que a dos demais grãos. Os agricultores preferem cultivar milho em vez de soja, devido aos maiores lucros do cultivo de milho. A China importou mais de 5 mil milhões de dólares em milho americano no ano passado, apesar de o país ser o segundo maior produtor mundial de milho. Cerca de 75% do milho da China é usado como ração animal. Portanto, a China necessita atualmente de cerca de 250 milhões de toneladas de milho por ano. Os agricultores americanos cultivam milho com muito mais sucesso do que os agricultores chineses. O Departamento de Agricultura do Zhejiang estima que os campos de milho da China produzem menos de 3 toneladas por acre. Enquanto isso, os agricultores do Zhejiang produzem quase 5 toneladas por acre. A China pretende cultivar todos os grãos básicos de que necessita. Portanto, agora as empresas chinesas estão a gastar milhares de milhões de dólares para entrar no crescente mercado latino-americano e aprender tudo, desde sementes até ao processamento e transporte. As frutas cítricas, a cultura mais cultivada e mais valiosa nas 18 províncias do Sul, representando metade da produção total de frutas, são as principais frutas no sul da China. A indústria citrícola é uma das indústrias mais importantes nas zonas rurais e é uma das principais fontes de rendimento dos agricultores e geradora econômica dos governos locais. A China mostra a sua paisagem agrícola diversificada à medida que a época da colheita ocorre em todo o país. Em Hubei, as laranjas de verão estão no seu período de pico de vendas, proporcionando uma renda vital para os produtores de frutas locais. Com uma área de mais de 12 mil hectares, nossa área de cultivo de laranja de verão rende aos agricultores mais de 60 mil toneladas por ano. Numa quinta na província de Hunan, no centro da China, os agricultores estão ocupados a colher, carregar e transportar citrinos numa unidade de produção de fruta. A unidade de produção de frutas registrou uma colheita de mais de 600 acres de frutas cítricas nos últimos dias, à medida que as frutas começaram a amadurecer. Em dias ensolarados, os agricultores estão ocupados colhendo, classificando, embalando e transportando das 6 horas ao anoitecer. A temporada de pico de consumo de frutas cítricas na China é o Ano Novo Lunar. Este é o momento em que a demanda do mercado aumenta rapidamente. Os clientes estão satisfeitos com os produtos cítricos nacionais da China na temporada que vai do final de setembro a abril do próximo ano.
No entanto, cerca de 80% da produção de citrinos da China concentra-se no outono, de meados de outubro a dezembro. Os agricultores cultivam citrinos em pequenas parcelas de terra, muitas vezes de propriedade familiar, e devem contratar trabalhadores sazonais adicionais durante a época da colheita. O processo de colheita geralmente é feito manualmente, uma fruta por vez, para garantir que a fruta não seja danificada. Os agricultores chineses utilizam muitos métodos tradicionais de cultivo e colheita e raramente utilizam maquinaria moderna. A maioria das frutas cítricas é classificada e embalada na própria fazenda, após a colheita. A principal característica do consumo de citrinos na China é que os citrinos são consumidos principalmente frescos, sendo apenas uma pequena parte da produção processada. A maioria das frutas cítricas chinesas é vendida em mercados agrícolas, mas algumas são distribuídas em supermercados. As maçãs são uma das frutas temperadas mais cultivadas no mundo, e a China desempenha um papel importante no fornecimento de maçãs ao mercado global. A China é o maior produtor mundial de maçãs, respondendo por mais de 52% da produção global total de maçãs. Em 2023, a produção de maçã da China atingirá 49,5 milhões de toneladas, muito superior à de países como o Cícera-Neuá com 12,4 milhões de toneladas e a Turquia com cerca de 9,4 milhões de toneladas. A maioria dos produtores de maçã cultiva de 1,6 a 2,5 acres, e cerca de um terço da área cultivada está em novas áreas de cultivo. Mas muitos pomares de maçã individuais estão localizados próximos uns dos outros nas principais áreas de cultivo de maçã da província. Só um condado cultiva 50 mil acres, mais do que a maioria dos principais estados produtores de maçã dos Estados Unidos. Os agricultores chineses utilizam uma variedade de métodos para colher maçãs, dependendo da variedade da maçã, das condições climáticas e da escala da operação. O método mais comum é usar escadas e cestos para colher cuidadosamente cada maçã. Durante a época da colheita, os produtores de maçã precisam de um grande número de trabalhadores na colheita para garantir a produção e a colheita num curto espaço de tempo. Os agricultores chineses desempenham um papel importante no fornecimento de maçãs ao mercado global. Eles estão constantemente melhorando os métodos de colheita para melhorar a qualidade e a eficiência. Em 2025, a produção de maçã na China deverá atingir 41,0 milhões de toneladas, correspondendo a uma diminuição de quase 5,0 milhões de toneladas. As altas temperaturas durante o período de floração reduzem a produção de frutos nas principais províncias produtoras de Shanxi e Shandong. Além disso, de acordo com a análise do USDA sobre a produção de frutos com caroço na China, os pomares produtores de fruta em terras agrícolas estão a ser gradualmente eliminados, em troca de compensações aos agricultores. Em vez disso, o governo quer promover o crescimento das culturas alimentares. A soja é uma delas. Neste momento, iremos aos campos de alimentos para ver como os agricultores colhem. Durante meio mês, uma cooperativa agrícola local correrá contra o tempo. Os agricultores trabalham cerca de 15 horas por dia para plantar cerca de 10 mil hectares de soja. Heilongjiang é conhecida como o armazém de grãos da China, com mais de 20 milhões de acres de terra plantada com soja. A produção de soja da cidade em 2023 chegará a 2,6 milhões de toneladas, mantendo a posição de número 1 no país. Este ano, Gongqing possui 13.440 hectares plantados com soja. Muitos terrenos ficaram amarelos, criando uma paisagem única no início do outono. Para garantir operações tranquilas, os agricultores planeiam as colheitas dependendo da umidade do solo e da maturidade da colheita. Ao mesmo tempo, combinado com máquinas e clima para criar condições ideais para a colheita. A soja após a colheita precisa sempre ser limpa e seca por alguns dias. Pode então ser processado de forma diferente, dependendo do destino do produto. A soja pode fornecer alimento para humanos, ser processada em sementes ou usada como ração animal.
o rendimento médio da soja na China é cerca de metade do rendimento dos Estados Unidos. Com a crescente demanda do povo chinês por alimentos saudáveis, a soja com alto teor de isoflavonas e lecitina é cada vez mais bem-vinda como um alimento nutritivo. Portanto, a China é o principal importador mundial de soja. Em 2019, o volume total de soja importada atingiu 95,54 milhões de toneladas, o equivalente a 26 navios transportando 10 mil toneladas de soja que chegam diariamente ao porto. Este número continuou a aumentar rapidamente nos últimos tempos. A produção total de cereais da China atingiu um máximo recorde de 695 milhões de toneladas em 2023. Isto excedeu o valor de referência de 650 milhões de toneladas estabelecido pelo governo central para garantir um abastecimento alimentar estável, apesar das fortes chuvas, inundações e secas em muitas áreas do país.